Você sabia que Lacan foi médico pessoal de Pablo Picasso? Ah, é? Ele atendia o Picasso quando o Picasso ficava doente. Um dia, o Picasso teve uma amante, uma argentina croata, chamada Dora Maar. E ela entrou numa crise profunda e eles não sabiam como fazer, porque ela ficava brigando com as outras amantes do Picasso, entrava no ateliê e daí o Picasso disse: Lacan, por favor, atende Dora Maar. E ele atendeu. Daí. Então talvez os dois tenham vindo nesse ateliê aqui. Talvez os dois tenham vindo nesse ateliê. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, recebendo nosso querido Emanuel Aragão, 10 princípios antes do fim, enunciado para uma vida possível, da editora Maquinaria, lá do Rio de Janeiro. Queria agradecer, Emanuel, bem-vindo. Tua presença aqui veio do Rio de Janeiro, é uma honra para todos nós, né? E a gente tem algumas questões para te fazer, a começar, né, por essa pergunta que já há muito tempo aparece no canal, o Bully vai levantar aí, sobre como é que é lidar com a clínica, com as transferências, quando você é uma figura pública. Para quem não sabe, Manuel, né, ele tem uma carreira no teatro, escreveu para o teatro, para séries de televisão. É uma pessoa conhecida, casado com Maria Flor, e que depois de ter uma carreira bem sucedida, consagrada, veio para a psicanálise. Então, para responder essa questão, me parece assim a pessoa ideal, porque no fundo a gente se tornou um pouco mais conhecido, mas a partir já da psicologia, da psicanálise, o Emanuel traz essa outra versão, né? Emanuel também, já infiltrando essa pergunta, né, antes de se tornar ator, tinha uma presença insólita na psicanálise. Manuel, filho de Luiz Tarleia Aragão, antropólogo, teve uma participação seminal decisiva num projeto chamado Sexto Lobo, aqui no Brasil. Foi o primeiro projeto a pensar de forma sistemática e metódica, né, o que é a psicanálise na sociedade. Então estava lá o Otávio Souza, Contardo Caligares, o Tarley, que foi uma verdadeira inspiração assim, para todos nós que éramos jovens nessa ocasião, sobre o que pode ser uma psicanálise mais arejada, em debate aí com as questões nacionais, inclusive. Não levando só isso em consideração, Emanuel é filho também de Regina Orda Aragão, uma psicanalista muito querida do círculo psicanalítico. Ainda mora em Brasília, Regina? Não, tá no Rio. Tá no Rio, né? Foi atrás dos filhos. Foi atrás dos filhos. Então, um abraço, Regina. Primo da Regina Ortiz? Da Marisa. Da Marisa Ortiz. Tem isso também, não sabia que a gente ia chegar aí. Que é psicóloga. É psicóloga. Que é psicóloga, estudou na PUC aqui em São Paulo e tal. Então, Manuel, primeiro, né, como é que nascer nessa família assim de alta radioatividade psicanalítica? É engraçado, você estava falando que essa coisa de ir depois para a psicanálise, eu ia falar isso na perspectiva das pessoas, porque na minha, a psicanálise era uma coisa da qual eu estava tentando me afastar de alguma forma desde sempre, né? Então, a sensação que eu tinha, criança, de alguma forma, era que tinha alguns dogmas assim na vida, como toda família tem. A minha, o inconsciente era uma delas, o estruturalismo era uma, sabe assim? Então tinha isso, não tinha Deus, mas tinha essa coisa. E, sério, era assim que era mesmo. Então, isso sempre teve lá e eu tinha resistência em relação a isso, na verdade. Tanto é que eu não fui estudar psicologia, nem antropologia, fui estudar filosofia. E nem pensou nisso? Pensei nisso. Tá. Pensei, mas falei, não vou, porque eu vou fazer... Isso não é minha mãe. Exatamente. Psicologia não. Falei, não vou. Mas eu fui fazer filosofia, então... Só que na filosofia eu acabei me vendo fazendo mais matéria de psicologia clínica do que de filosofia. Ainda em Brasília, isso? Ainda em Brasília, na UNB. E de antropologia também. Meu pai não dava mais aula na UNB nesse momento, mas tinha dado até pouco tempo antes. Ele tinha saído, enfim, aposentado. E assim foi.
E aí o que aconteceu comigo, para chegar na psicanálise tanto tempo depois, foi que eu comecei a estudar psicanálise comecei a ler psicanálise ainda na faculdade. Eu já fazia análise, e eu fazia análise desde 13, 14 anos, porque obviamente compulsório e tem que fazer, né? então vai. E comecei a ler ali num curso de arte e psicanálise. A primeira coisa que a gente leu foi o Seminário 20, mais ainda, a gente começou por ali essa coisa. E eu li como se eu estivesse lendo poesia, de alguma forma. Então achei muito bacana. Eu falei, cara, legal, vamos nessa, tá tudo certo. Becker, Joyce, manda ver. E aí depois, 20. exatamente, depois que eu entrei no grupo de pesquisa, e depois eu entendi no grupo que não era bem assim que eu ia ter que realmente falar aquela língua. E aí eu saí do grupo. Mas então, segui. E aí na minha monografia já, no final ali, eu li O Mal-Estar na Civilização e fiquei muito apaixonado. Até hoje é um texto que eu adoro. E o Foucault também, História da Sexualidade e tal. E aquilo virou a minha... Já entrei nessa onda. O Foucault pelo Luiz Selles? Não, o Foucault pela filosofia mesmo, não foi pelo Selles. Eu não tive aula com o Selles. Eu fui ter aula com ele, mas ele botou uma doutoranda no lugar dele para dar aula, eu não tive aula com ele. O Selles era muito próximo, tava sempre... Era o tio Selles, entendi agora. Tava lá, tava próximo, tava lá em casa, ele tinha um grupo com a minha mãe enfim, e... Bom, essa coisa. Só que aí nesse final da história, eu estava muito desapontado com a filosofia, e minha monografia de conclusão de curso foi assim... o melhor instrumento para falar do sentido da vida é o frio na barriga, e não a filosofia. E aí eu argumentei isso lá. Tá. E são os afetos. Mas, só que eu não sabia ainda que eram os afetos, né? Eu não estava nesse lugar. E aí, só que com isso, eu larguei isso e fui pro teatro. Eu queria experimentar. Como é que foi essa ruptura aí? Eu me formei em filosofia, e aí, nesse momento, eu queria fazer cinema documentário. Eu tinha conhecido o Coutinho. Você conheceu pessoalmente? Eu entrevistei o Coutinho lá e tal. Meu irmão fazia cinema e eu fiz o boom da entrevista, na verdade. Pô, você estava sempre ali na área. E aí o Coutinho, numa entrevista que a gente fez, ele estava lançando Santo Forte no Festival de Brasília. A gente fez uma entrevista e ele falou, eu não entrevisto pessoas, eu entrevisto personagens de si mesmo. E aquele negócio me ficou assim, eu falei, cara, personagem de si mesmo é a parada, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei, vou virar documentarista. Fiz a minha monografia, fiz um documentário e fui para o Rio montar esse documentário. Que era sobre o quê? Que era sobre o sentido da vida, né? Era isso, mas era com carroceiros que moravam do lado do palácio. Perguntando para eles sobre a vida, não sobre em si. Eu nunca montei, foi 2005, meu pai morreu aí, em 2004, foi 2005, eu nunca montei esse documentário, só montei em 2009. E quando eu cheguei no Rio, depois que meu pai morreu, eu entrei numa depressão. Enfim, eu fiquei muito mal. Na época, o diagnóstico foi depressão, Mas, e aí eu fui pro teatro. Assim, eu fui um dia ver como é que seria fazer uma aula de teatro, sei lá. Pra ver como é que é sentir uns negócios e não só falar uns negócios. E aí me apaixonei ali por aquela coisa e aí me formei ator. Então, na minha carteira de trabalho, tem lá ator. DRT. DRT, exatamente. O que é estranho, porque eu nunca usei também. Eu nunca tive carteira assinada como ator. Eu trabalhei como dramaturgo muito tempo, mas... E foi pro palco também. Fiz muita coisa como ator, mas muito mais coisas que eu escrevia. Porque eu era não era bom. Eu conseguia falar as coisas que eu escrevia, mas quando me pediam fazer uma coisa, eu falava, mas por que eu vou... Sabe, você não era um bom personagem em si mesmo. Eu era, de mim eu era, mas do outro eu não era tão bom. E aí essa coisa seguiu, e aí o teatro virou a minha vida, a dramaturgia, e foi um apaixonamento assim, muito intenso mesmo, que durou anos, 10 anos aí mais ou menos. O que você menciona dessa fase? Assim, que peças que foram mais marcantes? Que você... Cara, acho que talvez a peça, tem uma peça que é muito importante, que se chama Nada, que era a partir do Manuel de Barros, e que virou um roteiro, que a gente está lançando o filme depois de 13 anos agora. E tem o Hamlet, que foi a última peça que eu fiz, que é um Hamlet, processo de revelação, que era eu sozinho fazendo Hamlet, explicando Hamlet, fazendo Hamlet, explicando Hamlet, fazendo Hamlet. O filósofo. Exatamente, que foi a minha última peça ali, 2016, assim. E era muito bacana porque as pessoas podiam perguntar durante a peça. Então a peça ela tinha uma duração variável, entre 2h30 e 3h30. Mas peraí, a Gertrudes, volta aqui, o que é isso? E aí eu adorava. Então eu ia fazendo e contando e tal. Isso pra mim foi cara, eu fiz aqui o negócio que eu queria fazer. E o processo dessa peça era assim, o que o Hamlet sente?
do começo até o final. Em cada cena, qual é o afeto base que move o Hamlet, né? Então a gente tinha essa ideia de ser um dos 12 trabalhos do Hamlet nesse sentido, qual é o afeto que ele enfrenta, o que ele tenta processar em cada uma dessas cenas. E a pesquisa foi essa. Chamava Hamlet, Processo de Revelação, por conta disso. E aí, a partir daí, eu falei, eu preciso, acho que, voltar seriamente a estudar psicanálise, a partir dos afetos do Hamlet. Tá. E aí fui... Como parte, então, da tua pesquisa dramatúrgica. Exatamente. Assim. Eu nunca tinha parado de ler psicanálise, né? Eu continuei lendo, especialmente metapsicologia, que era a coisa que eu gostava e ainda é a coisa que eu realmente mais me divirto, assim. Os casos clínicos eu não gosto tanto. Eu sempre que eu leio os casos clínicos do Freud, eu falo... Podia contar melhor isso, né? Não não entrega agora. Tá forçando um pouco a barra, não é tão bom, mas a metapsicologia eu acho muito divertida. Assim, mesmo que eu não concordo, que eu acho que não... Pulsão de morte, falar, mas eu acho muito legal, assim, enfim, mas eu gosto muito de ler esses textos. E aí a psicanálise foi entrando, e aí nesse momento eu comecei a desenvolver uma espécie de método de pesquisa, usando dramaturgia e psicanálise. Assim, seria possível que a gente pensasse um jeito das pessoas tentarem reconhecer os próprios afetos, escrevendo? E aí que eu chamei de autoescrita. Tá. E aí... Que é um gênero da autoficção? Subgênero da autoficção? Não, é outra coisa. São roteiros de práticas de escrita para você tentar entender que troço é esse que você está sentindo naquela situação. Assim, mas é uma aproximação dos seus afetos. Nesse momento eu não conhecia ainda, estou fazendo uma volta gigante, mas nesse momento eu não conhecia... Roda gigante perfeita. Eu não conhecia a neuropsicanálise ainda, eu estava na psicanálise. Tá. Então... Tinha uma coisa que me incomodava nessa história, que era, mas o que é o afeto, o que é consciente, o que não é? A pulsão tá lá, tem que ser sentida, mas o id é inconsciente. Eu tinha essa encrenca. Beleza, mas aí foi, e aí, neuropsicanálise, conheci isso. Mas quando foi, se é que é possível, miticamente, o ponto de corte de... Agora eu sou teatro isso. Fica, psicanálise não teve. Não teve. Se você botar meu nome no Google agora, vai aparecer youtuber e uma foto minha com a flor na praia, entendeu? E ator e... Mas o youtuber já é de psicologia, já é de psicanálise. Mas não teve essa... E aí fui estudar, grupos de estudo e tal, e aí começa, vai... Aí, enfim, conheci a neuropsicanálise, aí fui fazer uma formação lá com o Solms, e estudar com ele diretamente. Você foi para África do Sul? Tudo isso nos cursos online. E lá no Rio, enfim, um monte de cursos e processos de estudo, mas sempre numa ambivalência, sabe? E aí chegou uma hora que eu um pouco aceitei que eu estava fazendo isso, e aí a partir da autoescrita a gente começou a fazer cursos e pesquisas com as pessoas e tal, e foi caminhando assim, a psicanálise foi ganhando força, aí supervisão, vai, falei, tá bom. Mas aí com isso, para as pessoas era muito estranho que eu estivesse fazendo isso, e eu tinha muita dificuldade de explicar para as pessoas. Próximas, pessoas do teatro, mas como assim você virou psicanalista, que troço é esse? Para mim era diferente, porque eu estava elaborando um negócio muito mais antigo, né? Não era como se eu tivesse inventado isso daqui do nada. Foi um processo de muita análise, você pode imaginar, de autorização, de falar, cara, vai lá, tenta isso aí, tudo bem. E isso é um lado da história, que ainda é ambivalente. Eu não estou assim livre de qualquer questão em relação a isso. Não seria verdade. Vou interpolar aqui uma outra pergunta muito insistente no canal, e que, assim, eu acabo respondendo de um lugar que não é tão bom quanto o seu. Muitas pessoas dizem assim, a psicanálise, ela tem essa coisa assim particular de que você não precisa ter feito uma formação em psicologia ou em medicina antes. Sim. Pode ser em direito, filosofia, como o seu caso, poderia ter sido só teatro, né? Sim. Mas, apesar disso ser dito e praticado, aqueles que vêm de formações leigas, vamos chamar assim, eles reclamam muito porque as indicações de paciente não são tão frequentes, tem uma dúvida, paira assim, mas será que você então é psicanalista mesmo? Tem um sofrimento, vamos dizer assim, ou mais dificuldades que concernem essa trajetória. O que você teria a dizer para essas pessoas? Né? Tô mudando aqui, vindo do direito, e tá difícil.
Eu acho que é difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu acho que tem uma coisa de construir um grupo, né? De achar pessoas com as quais você gosta de conversar. E para mim foi muito importante encontrar essa turma da neuropsicanálise, sabe? E começar a ter grupo de discussão e tal. E assim, pessoas com as quais, né, você sente que você consegue fazer uma interlocução razoável. Isso é muito importante. Eu achei legal você falar, porque às vezes quem vem de outra profissão traz junto consigo o modelo do que é uma profissão. Sim. Né? E, em geral, é um modelo muito individualista. Né? Eu fiz os critérios, eu fiz os cursos, eu tenho OAB, então eu posso praticar. Sim. Na psicanálise a gente tem essa coisa do grupo que você está falando, é tem. uma outra sociabilidade. Tem, né? e para você conversar sobre as coisas mesmo, senão você não consegue fazer, né? Eu Sim. acho que tem um limite ali. Mas não é fácil, e eu acho que tem essa coisa das sociedades e tal, e coisa que formam uma situação de você ter que ir lá, assinar aquela carteirinha para poder fazer parte do clube e seguir adiante naquela coisa, que eu nunca topei fazer isso desse jeito. Eu entendo uma certa importância disso, mas ao mesmo tempo tem uma... Mas você fez isso, você frequentou, eu né? fiz, mas não eu não entrei no círculo como minha mãe queria. Até fui lá, mas eu falei, não, agora eu vou fazer formação no círculo. Aí fui fazer uma supervisão, tudo bem, tudo isso eu fiz, mas eu não fiz o processo, aquele que seria a formação dos 5 anos na sociedade, para te dizerem você está autorizado a... Eu não fiz desse jeito. Mas se eu te perguntasse, quantos anos você estudou regradamente psicanálise, fez supervisão e fez um processo analítico? Quer dizer, se a gente fosse fazer um pacote, somando tudo. Há né? Muitos anos. 15? 10? Sim, mas muitos anos, claro que sim. E acho que... Muitos anos quanto? Porque acho que de análise pessoal, dos 14 até agora. De grupos de estudo, pelo menos uns 6 anos aí. 6 anos. Supervisão, intervisão, diálogos até agora. Continuo discutindo. Então, sim. Eu acho que sim, mas eu acho que isso é delicado, Christian, porque é muito importante, por um lado, é fundamental, mas também o que regula isso, de que forma, né? Então, eu não tenho uma resposta fácil para isso, eu acho, sabe? Eu gostaria de falar, eu acho que tem que ser assim ou assado. Eu acho que Você, não tem. por exemplo, seria a favor da regulação da psicanálise? Não seria. Não seria, mas eu também, por exemplo, várias vezes... Regulação pelo Estado, né? Não pelas instituições várias vezes como é hoje, quando me né? perguntam, eu digo que o que eu faço é psicoterapia de base analítica. Porque eu não acho que o dispositivo que eu use na prática, isso é uma outra questão enorme, seja o dispositivo da psicanálise, do divã. Eu estou atendendo pessoas pelo Zoom, entendeu? E falando, não é muito diferente. É claro que o paradigma todo conceitual está lá. É óbvio que ele está lá. Mas eu não sei se isso é psicanálise. É uma discussão que eu tenho com o meu analista várias vezes, inclusive. Assim, fala, mas isso Aliás, é uma boa pergunta daquelas que decidem assim, como reconhecer um psicanalista. E ele se pergunta se o que ele está fazendo é realmente psicanálise. Né? Acho que sim. Eu acho muito estranho quem faz um negócio ali, um curso de 1 ano e fala... Eu sou psicanalista. Acho mas difícil. Isso vem acontecendo. Nós temos hoje no Brasil uma inflação de psicanalistas feitos às pressas, né? 1, 2 anos e seguir uma graduação em psicanálise e, bom, agora estou aí, né? Atendendo aí. Mas me conta, quanto tempo demorou, você diria, essa transição? Então, se não dá para... eu acho que demorou algo em torno de 4 anos, assim. 4 anos, tá. Eu acho que agora nos últimos anos eu estou mais falando, isso aí mesmo, tudo bem. E me sentindo confortável para dizer isso, né? Essa coisa de se autorizar mesmo a dizer isso, né? É um processo. E como tem esse lance do YouTube e tudo isso, ao mesmo tempo tem um monte de gente que quer se fazer negócio, que quer ser atendido por você e por conta da figura, da fantasia da figura e tal. Chegamos nesse ponto, a fantasia da figura. E aí, por um lado, bacana, porque tem gente que quer, você vai trabalhar e vai, né, tudo isso é legal. Você se fez conhecido Exatamente, exatamente. Mas, por outro lado, tem um trabalho enorme, como você já disse outras vezes, da arte de desapontar pessoas, de falar, cara, não é isso que a gente não vai, eu não vou dar conta. Várias vezes eu começo dizendo, olha só, eu preciso te dizer que eu não vou dar conta disso aí que você está querendo, entendeu? Se a gente conseguir trabalhar... Desse Emanuel aí que você trouxe... Esse negócio aí que você está afim de que alguém que resolva para você a sua vida, não tem.
E certamente não sou eu. Se Então, tivesse, várias não sei. vezes eu começo a coisa daí, dependendo do registro que a coisa vem, e várias vezes não dá certo. E eu percebo depois de um tempo de falar, a gente está aqui tratando de uma outra coisa, e seria mais proveitoso que a gente trabalhasse no que você está precisando trabalhar, e mais no que eu sou legal ou não sou legal, entendeu? E tem a questão, e tem a Flor, e tem tudo isso, que, né? Então tem no Brasil o imaginário da Globo, esse troço todo. Então tem todo o imaginário lá, uma construção que atrapalha o processo. Atrapalha. Você Atrapalha diria o processo. que Atrapalha o processo. Porque a gente gasta tempo ao invés de se concentrar no que seria a transferência do que o outro precisa, entendeu? Porque o dispositivo da transferência é o que a gente vai fazer, no final das contas, mesmo pelo Zoom. Mas, então, se a gente fica concentrado nisso, ou então em tentar limpar isso, a gente está perdendo ali um precioso tempo que a gente teria, né? E eu, várias vezes, encerro e falo, olha, não vai dar. Então, eu, em geral, por exemplo, começo com 3 entrevistas antes de aceitar alguém. Tá. Para ter certeza de que... Ou ter ideia, ter impressão de que eu tenho certeza. Uma impressão mais fundada. Mas, e aí eu falo, bom, tá bom, vamos tentar, né? Vamos tentar. E tem gente que não, tem gente que tá afim de trabalhar mesmo, mas... Mas aí você está colocando, e eu concordo muito contigo, é um problema, assim, de aterrissagem. Problema do começo. Sim. Né? Eu vim aqui atrás desse Emanuel que eu vi, que eu imagino que tem superpoderes e tal. Então, Sim. você tem ali uma espécie de negociação de entrada para que outra transferência aconteça. Sim. Na verdade, uma verdadeira transferência, não uma idealização, uma identificação, né? Imagino. Mas vamos supor que a gente conseguiu passar essa fase. E daí? Isso... A análise vai avançando, o tratamento vai avançando, e de repente, ontem você fez um vídeo que eu não Você quer falar sobre isso? Concordo sobre essa porra. A gente tá... Pode Claro. Assim acontece, e às vezes acontece, inclusive, de eu fazer o vídeo e falar, putz, esse negócio aqui vai gerar uma situação naquela pessoa ali, porque vai bater e vai achar que é sobre ele que eu tô falando, esse troço. E quando você pensou, aí vira sobre ele. Vira sobre. E aí você fala, pô, será que eu boto? Aí fala, bom, foda-se, estamos aqui, é isso que vai ser. Mas sim, acontece, e também é do jogo. Né? E aí, quando estamos no jogo, aí você fala, eu falo, vamos seguir, entendeu? E tem gente que vai levar melhor e vai ter condição psíquica de seguir adiante, separar as coisas, tem gente que não vai ter. E eu também não posso cuidar de tudo, entendeu? Não dá pra cuidar da vida da pessoa inteira, então, né? Mas tem uma coisa que eu faço, que acho que outras pessoas não têm tanto cuidado, que eu faço um esforço de não trazer a minha vida pra história. Que acho que é a tal da posição... Não dá feno para essa coisa. Então, por exemplo, agora o lançamento do livro, ou eu com você, isso aqui vai virar uma conversa lá para algum tempo. Eu tenho pacientes que estudam psicologia e tal, e isso é uma questão. Sim. Então, mas eu faço um trabalho de não ficar levando meus conteúdos, entendeu? Então, essa separação é um trabalho que eu faço, acho que mais ativamente do que eu faria se eu não fosse essa figura. Então, é sobre você esse negócio aqui. Você quer falar sobre mim? A gente pode falar aqui, tudo bem e tal. Gastou? Vamos voltar. Quer dizer, você não se defende com aquelas armaduras clássicas, não, o silêncio campo de força, não. Você eu falo... Reconhece que temos um problema. Eu falo e vamos seguir. Eu tive analistas que faziam esses jogos de, mas por que você está dizendo que esse negócio... Eu acho insuportável. E nunca me fez bem, então, como modelo, assim, eu não acho legal. E eu falo, tá, viu seu filho, a foto e tal. Eu falo, sim, pois é e tal. Então, né, mas fala, por que você acha que o meu filho... Não vou fazer isso, entendeu? Não vou fazer. Eu acho um jogo de poder ali numa situação da posição do analista que nunca me deu, não acho a coisa pra mim. Não, acho muito simpática a tua posição, mas eu fico pensando, e que me encaminha de uma forma semelhante, mas eu fico pensando naquele paciente que você é de esquerda. Sim. Você votou. Não, a Maria Flor, então, a Maria Flor vocês fizeram na época do Flor Pistola, muito... total. Na época do Flor Pistola foi um problema, eu perdi... Explica, pessoal. O Flor Pistola foi... uma atitude, uma ação. A Flor, ela é uma pessoa ela é intensa, assim, né? Então, e num dado momento ela estava muito puta com o negócio,
enfim, deram... vou voltar Bolsonaro, vou voltar tudo isso, porque só de já me cansa. Mas, e aí ela começou a fazer um negócio ali em casa, ela entrou numa vibe, assim, num registro. Eu falei, cara, isso aí é muito legal, vamos gravar isso aí. E foi assim, a gente botou a câmera, botou lá, e aí no dia seguinte tinha 3 milhões de visualizações o troço. Tá. E aí a gente falou, putz, agora a gente vai ter que lidar com isso. E a gente fez o Flor Pistola, que era essa coisa de pegar o que estava acontecendo, a gente pegava lá, sei lá, o que tava no Foro Teresina, sabe assim, e botava, fazia uma versão radical daquilo. E a gente fez bastante, foi muito legal, só que, então, nessa época eu perdi, eu tinha já muito poucos pacientes que eram da galera do Bolsonaro, porque já tem uma filtragem que ocorre antes, né? Então, esse relato de colegas de, cara, tô com uma dificuldade, porque tal, isso não eu poucas vezes tenho. Então, isso é uma certa vantagem que ocorre lá, uma certa seleção natural. Por exemplo, no meu caso, as pessoas que vão lá já sabem que eu trabalho com neuropsicanálise, então se eu começar a falar algum conceito de homeostase ou sei lá o que, um troço desse, está tudo bem. Então, tem isso dado, né? Que eu acho ok. Mas nessa época aí teve esse problema, rolou essa tensão, porque a Flor várias vezes fez coisas muito polêmicas, falou coisas... Eu sou muito mais assim... mas aí vai por contagem. Vai, exatamente. A sua, se fosse pior ainda. Como é que você deixa ela fazer isso, né? Enfim, por que você não controla a sua esposa? São essas frases que a gente lê o tempo todo. Então nessa época foi mais chato, e a gente engravidou, e aí parou de fazer o Flor Pistola, isso tranquilizou um pouco, parou o nosso canal, inclusive, também nessa época, e ficou mais suave. Isso era mais delicado de fazer, sempre foi, porque a gente tinha um quadro no nosso canal que chamava Diário de Casal, que era discutindo as nossas neuroses. Tá. E aí esse negócio vazava pra clínica, sabe? E aí eu tinha esse trabalho de falar, tá, tudo bem e tal, mas vamos aqui. Mas eu acho que as pessoas que não fazem análise, ou que não estão também na formação analítica, elas têm um pouco de dificuldade de entender como isso vira areia para o moinho. Né? Sim. Quer dizer, como, uma questão tua com a tua esposa, ela bem manejada, ela acrescenta para o trabalho. Né? Na medida que vai se tornar, de que ponto de vista você está lendo isso? Sim, isso sim. Olha só como você pegou um aspecto que eu na situação não pegaria. Sim, né? sim. Não, acho que sim. Acho que tudo é material, né? Em princípio, acho que sim. Mas eu acho que tem uma situação que ocorre que eu acho, essa com certeza eu concordo contigo, mas que tem uma coisa que é de começar a fantasiar o que ele vai achar do que eu estou dizendo, por conta disso que ele disse, naquele lugar, e aí isso causa toda uma situação que está longe do que a gente quer ali, que é que muitas vezes não dá para manejar, porque aí a conclusão vai à parte, exatamente. Se perde a transferência. Então tem uma filtragem que passa a ocorrer, um certo constrangimento de alguns assuntos, uma inibição de alguma coisa ali que vai acontecendo, que essa não é legal. Que tudo bem, dá para manejar, tudo é material, mas eu tendo a achar que se a gente puder não ficar nessa coisa, melhor. Mas também talvez tenha questões minhas aí, claro que tem, de eu não querer ficar lidando com essas questões, mas eu também estou fazendo isso, então veja bem e tal, né? Mas isso é uma questão. Mas hoje em dia, a gente deve voltar a fazer o Florimanu, por exemplo, no canal, né? Eu estou mais tranquilo com isso. Falou, vai voltar e tudo bem. São coisas separadas, né? O analista é uma função ali, não é uma pessoa, né? É uma posição. Então, é um pouco isso. E aí, se lembrar e lembrar o outro disso. E nunca você usou isso, vamos dizer assim, como um recurso favorável? Né? Porque na minha experiência, às vezes acontece não, porque o canal, você disse isso, você disse aquilo e tal, e eu fiquei achando que era pra mim, e era pra você mesmo. Não, você nunca faz uma... Eu não sou tão animado assim, não sou. Não, eu admiro assim, essa posição aí, mas não... raro, você vai fazer isso toda hora, né? Mas o que eu faço e que acontece, que isso sim, é de como tem questões que aparecem ali, as questões, né? Quando não tá mas você... Quando são as questões, aí sim, aí a gente vai falar disso, aí é muito legal. Mas, ou legal, pelo menos é material, mas essa
esse manejo é isso aí, não, mas posso tentar. Grande Emanuel Aragão, queria recomendar muito os 10 princípios antes do fim. Última pergunta. Fala um pouco desse livro pra gente. Falo. Então, esse livro aí é uma espécie de junção dessa trajetória toda, ou tentativa pelo menos, de síntese disso tudo. Então, ele é um livro duplo, porque ele é um livro de autoficção e narrativa, por um lado, e de outro lado, de neuropsicanálise. Então, o que eu faço nele é usar pedaços da minha história, especialmente da elaboração do luto do meu pai e do nascimento do meu primeiro filho, para elaborar os conceitos dos afetos e os conceitos que estão na neuropsicanálise. Então é isso, é um livro que é, por um lado, um romance, por outro lado, um livro de neuropsicanálise, e para ver se a gente consegue ter a experiência afetiva enquanto elabora os conceitos que estão dados aí. E é um livro que se situa nessa sua travessia, assim? Acho que sim. Acho que ele é... Eu tentei escrever acho que sim. Porque tudo que eu fiz de teatro, no fundo, era autoficção. Sempre foi. E eu acho que eu tentei não fazer nesse livro. É engraçado porque eu tentei escrever um livro só de neuropsicanálise. Eu falei, vou fazer isso, só os conceitos. Às vezes você vê isso no começo. Eu falei, vou fazer esse troço. Mas quando eu vi, eu falei, mas por onde que eu vou? Aí eu falei, se eu começar da morte do meu pai e do luto, daquele momento, do telefonema e tal, ali tinha um negócio que aconteceu. Vai ser um bom para pensar o que é o erro de previsão, o conceito da neurociência, tal. Aí eu falei, assim é mais legal, assim é mais divertido. Para mim também foi mais divertido fazer assim, do que simplesmente sentar e escrever os conceitos. Então ele é um pouco essa tentativa aí. Então é um livro híbrido nesse sentido. E tem um título ótimo, né? Porque 10 princípios remete ao princípio e começo. Né? Sim. Mas também, para o nosso filósofo, a arquê, o princípio, né? O começo e o fundamento dos nossos valores. Então a ideia é exatamente essa, que ao final de cada capítulo a gente elabora um princípio sobre o funcionamento psíquico. Então, e no final a gente tem os 10 princípios, as 10 proposições básicas de como a gente funciona. Exatamente por isso que ele chama 10 princípios antes do fim. E o fim também tem a ambiguidade de ser, ao mesmo tempo, né, o fim, a finitude, a morte, né, que abre aí o luto, mas também a finalidade. Né? Para que tudo isso? Sim. Parabéns, querido! Muito obrigado. Muito bom, agradeço. Para maiores princípios, mais extensos, mais heteróclitos, mais aragoneses, clique aqui no Aqueronta Movebo. E vamos nesse curso que vai de São Paulo ao Rio e volta do Rio a São Paulo, para onde Emanuel Aragão voltará, tenho certeza, tantas vezes. Abraço!